Fala galera que faz chá de tronco fervendo ele com sal grosso para afundar mais rápido. Aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo. E hoje é aquele assunto. Aquele o bom, proibido. Aquele que a gente vai receber os e-mailzinhos depois, né? Vai, com certeza. O pessoal vai ligar enfurecido. Minha telha no Samp. Sempre usei e deu certo. Exato. Hoje a gente vai falar sobre os tipos e as diferenças das mídias que vão dentro do filtro. Os seus tipos de filtragem, seja ela mecânica, química e biológica. Bom, para começar tudo, startando o assunto, a gente vai falar sobre a mídia mecânica, porque a mídia mecânica é a mais simples, é a mais fácil de todos, né? Não tem muito o que explicar. E não tem erro. Mídia Na mecânica... verdade tem como ter erro, por incrível que pareça, mas... Mas a mídia mecânica são as lãs e as espumas que você coloca no seu aquário para fazer a pré-filtragem. Eles são os que vão retirar toda a partícula da água, né? Tudo aquilo que tu vê em suspensão lá, quem tira é a filtragem mecânica. É a lã e espuma. O que vai diferenciar é sempre a porosidade, o tamanho do poro dessa espuma. Então, geralmente, a gente utiliza sempre a lã depois da espuma. Por quê? Vai filtrar a espuma, vai filtrar primeiro os grossos e a lã depois pega o que restar, né? O fininho. Aquele excesso de ração que tu colocou sem querer, que foi pro teu filtro, o dejeto do teu peixe. Se você tem cascudo, você sabe muito bem do que eu tô falando. Kingos, caldas de bel, eles também faziam um cocôzão. E a filtragem, pessoal, é sempre do maior pro menor. Não adianta botar a lã na frente da espuma, só vai entupir a tua lã e a espuma depois não vai filtrar nada. É simples assim. Exato, tua partícula vai passar. Então, sempre que começarem a inserir ali a sua mídia mecânica no seu SAMP, no seu canister, no seu filtro, o seu hang-on, sempre entenda que primeiro a espuma e depois a lã acrílica, o perlon. Lembra sempre da filtragem. Sempre essa regra, tá? Do maior pro menor. Da partícula maior para partícula menor. Sempre isso. E agora a gente vai falar sobre a filtragem química. Seria ela o carvão ativado e os polímeros ionizados que se tornaram bem populares nos últimos anos. Exatamente. Então a gente tem no mercado hoje uma vasta gama de filtragens químicas, seja elas primárias ou secundárias. Temos vários efeitos, desde o carvão, polímeros como o Purigen, como outros filtros que nós temos hoje, Porfiltron, tem de outras marcas que imitam o Purigen, mas não são bem Purigen. A gente vai entrar agora em mais detalhes sobre isso. Vamos lá, com carvão ativado. O que ele é? É como se fosse uma microesponja que puxa a partícula por um lado e libera o fosfato pelo outro. É bem simples o funcionamento, porém ele tem uma vida útil no teu aquário. Ele não é algo que você vai conseguir manter por mais de 28 dias, dependendo da química que foi empregada nele. Os carvões ativados, eles têm uma diferença muito grande entre marcas, tipos, origens, tá? Todo carvão ativado libera fosfato, mesmo que uma mínima coisa, porque ele faz uma troca com a água. Enquanto ele está absorvendo essa partícula de um lado, essa micro sujeira de um lado, ele está liberando para o aquário de outro lado esse fosfato que acompanha ele, né? São raramente que tem carvões hoje de boa qualidade que não vão liberar uma quantidade expressiva de fosfato dentro do aquário. São eles, por exemplo, da Siquem, da Cera, são muito bons. São até carvões que te permitem um tempo de duração um pouco maior. Alguns até 90 dias. Alguns até 90 dias, porque tem uma porosidade maior, um funcionamento muito melhor. Só que o carvão ativado, aquele carvãozinho que vem no seu filtro externo, que vem no refilzinho, ele dura em média 28 dias. Por que ele dura 28 dias? Porque após ele absorver tudo, ocupar todo esse espaço, ele começa a criar biologia dentro dele. E essa biologia começa a empurrar a sujeira de volta. Porque ela precisa de espaço para crescer. Exatamente. Então ele começa a devolver para o teu aquário tudo que ele já puxou. Ou seja, não adianta ter um carvão, é pior tu ter um carvão acima de 28 dias do que não ter carvão. E uma coisa, carvão ativado não remove tanino. Quando você vai fazer o tratamento do tronco, bota o tronco no aquário, dá aquela coloração... Sem ferver, por favor. Dá aquela coloração de chá, carvão ativado não remove tanino. Se remover, não é tão eficaz. Tá? Então, quem remove tanino? Polímeros. Vai que é tu. Então tá, polímeros ionizados, vamos lá. O melhor exemplo que a gente pode dar, que creio que todo mundo que tem aquário há um tempinho já conhece, é o Purigen. O que é o Purigen? É um polímero ionizado que vai acabar com toda a matéria orgânica do teu aquário. Tudo que está em suspensão, tudo que está em excesso, ele vai puxar para ele, dando a opção ainda de ser reciclado pós, o que torna ele muito mais barato, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Vamos botar assim, ó, numa comparação entre carvão e Purigen, tá? Se for botar os dois lado a lado. O Purigen,
ele tem um tempo médio de vida. Isso não fala embalagem, tá? Isso é experiência própria nossa de muitos purigens, tá? Um tempo médio de vida útil, vamos arredondar para uns 5 anos, onde ele tá 100%. A Siquem, ela não diz esse tempo, mas eles te dizem numa forma genérica que até 10 reciclagens ele tá perfeito. Ele continua ainda perfeito. Mesmo se fossem somente 10 reciclagens, o que a gente sabe que não é, um carvão ativado te dura 28 dias. Em 10 meses tu já pagou o que o carvão ativado, que tu ia comprar de carvão ativado e com uma qualidade de água muito maior. Por quê? Porque o carvão ativado, agora começa a parte de dados, essa parte a gente gosta. É a parte de fatos comprovados. Vai numa loja, vai qualquer loja aí, pega um carvão ativado. Vamos botar uma marca boa, respeitada no mercado hoje. Boi. Vamos começar com os bois. Tu pega a embalagem do boi, tu vai ver que tá dizendo lá assim, ó, para cada 300 gramas de carvão, trata um aquário de até 100 litros. O Purigen, 100 ml, trata 400 litros de água. Exatamente. Tá vendo a diferença nisso? Sim, com certeza. Um Purigen equivale a 55 quilos de um carvão vagabundo. Exato. É então, muita ele se paga. Ele se paga totalmente. Se você acha que tem uma água cristalina, é até botar Purigen. Depois que tu bota Purigen, É só vidro. é outra água. E um alerta pro pessoal aí. Purigen, eu vi lá na internet aquele outro produtinho que é igual ao Purigen. Não. Ah, eu sei qual produto é esse. Tem e eu vários, vou falar. né? Tem Eu vou vários. falar o que o pessoal mais conhece, que tá todo mundo dizendo que é barato e vale a pena. Que é a mesma coisa. Não é. O Ocean Pure da Ocean Tech não é a mesma coisa que Purigen. Tá, antes de tudo mais, a gente não tá falando mal, tá? A gente não tá falando assim, ó. Eu só tô falando que não é a mesma coisa. Exatamente, a gente não tá falando, é ruim. Não é essa a questão. A gente não tá falando que é ruim. A gente tá falando que é pra vocês pararem de falar que é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, se chamava Purigen. Então, o que acontece? 100 ml de Purigen tratam 400 litros de água. 100 ml de Ocean Pure tratam 380. Isso não é a mesma coisa. E isso tá ali na recomendação de fábrica. Ou seja, se tu tem uma perda, não é a mesma coisa. Novamente, pessoal, a gente não tá falando que é ruim. A gente só tá falando não fala que é a mesma coisa. Parem de comparar. Parem de comparar. Assim como eu não posso comparar, por exemplo, o Perfiltrum. O Perfiltrum, ele é da Aquavitro. A Aquavitro é a linha premium da Siquem. Imagina assim, ó, Fiat e Ferrari. O mesmo dono, uma linha um pouquinho mais premium, tá? Exato. O Perfiltrum, ele tem uma capacidade de 10 a 15% mais que o Purigen. Eu posso dizer que é a mesma coisa que o Purigen? Não. Purigen não é Perfiltrum. Ocean Pure não é Purigen. É só isso que a gente tá falando. Exatamente. E são dados, isso tá comprovado nas Tu embalagens. tem tempos de reciclagem diferente, tu tem vezes que tu pode usar diferente. Vida útil diferente pra caramba. Então, não é o mesmo produto. Só parem de falar assim, ó, é a mesma coisa. Mesma coisa não é, porque senão não existiria outros produtos, tá? Existem várias marcas, vários tipos, que só no olhar pro produto tu sabe que não é a mesma coisa. Novamente, não estamos falando que é ruim. A gente só tá falando que não é o mesmo produto. Então não insistam, o resultado não será o mesmo. É o pessoal que gosta de se doer aí, né? Esse pessoal aí deve estar roendo agora uma mesa de madeira. Ah, Deus do livre. Mas voltando para as filtragens, agora a gente vai para a parte secundária. A química adicional do teu aquário. O que é essa química adicional? São também produtos que tu pode inserir no teu filtro, que eles vão estar ajudando a remover fosfato, silicato, amônia, nitritos, todo esse tipo de matéria que está se formando no teu aquário. São filtragens secundárias. Por que são filtragens secundárias? Porque normalmente um aquário não é para acontecer, né? Mas se numa emergência, se o teu aquário tende a acontecer, aí entra esses produtos que vão te ajudar a estabilizar essas situações específicas, como o Will tá falando. Como se fosse, por exemplo, o fosfato. O fosfato, ele é aquelas manchas marrons que cobrem sua planta, que vão no seu vidro, não confundam com algas marrons. A alga marrom, geralmente, ela é meio peluda. Exatamente. Fosfato não, ele é uma mancha como se tivesse sujado de barro, basicamente. É uma ferrugem, parece uma ferrugem. Isso é fosfato. Exatamente. Fosfato se retira com removedores de fosfato, é simples assim. Tu pode utilizar essa química adicional para te ajudar a remover se tu tá com problema de fosfato, seja por causa da tua ração. Então vamos botar, Dos teus peixes. vamos fazer o que a gente sempre faz aqui. Intriga? Vamos botar nome aos bois, né? Vamos Vamos dar dar nome nome aos aos bois, tá? Eu quero usar uma mecânica, uma mídia mecânica. Quem que é a melhor mídia mecânica hoje? Qualquer uma que tu comprar, qualquer espuma. Qualquer espuma que tu Tá? comprar. Melhor mídia química que tu pode usar primária. Perfiltrum. Perfiltro. Quer usar uma outra? Purigen também serve? Serve, porque não é todo lugar que tem perfiltro. Exatamente. Tá? São as melhores, tá? Mídia para fosfato. Qual que é a melhor que tu pode comprar hoje? Que eu posso comprar são poucas, né? Porque eu não tenho muito dinheiro, mas eu tentaria investir numa da cera. É a melhor?
Olha, em experiência, pessoal, eu consegui zerar fosfato assim de uma forma absurda. E outra, não confunda fosfato com fósforo. São coisas diferentes. Eu vejo o pessoal falando assim, mas eu não posso zerar o fosfato porque minhas plantas vão morrer. Não. Quem tem planta aí, fósforo é uma coisa, fosfato é outra. Tanto que, por exemplo, o fósforo da Siquem é P2O5 e fosfato é PO4. São coisas diferentes, tá? Então, outra também que se ouve muito. Mas a filtragem química remove nutrientes da água para plantar. Apenas orgânicos. Apenas orgânicos. Fórmulas minerais ele não vai remover. Então, tu tem sempre que botar qualidade no teu aquário. Qualidade reflete em tudo, reflete desde o fertilizante para filtrar e tudo mais. Tu usando fertilizante de qualidade, tu não vai ter problema dele remover orgânicos, né? Porque os de qualidade não são orgânicos. Sempre minerais. Então, voltando aqui, melhor para fosfato que existe, Cera Fosvec Granulate. Esse é show, esse é top demais. Ele é melhor até que os da própria Siquem. Exatamente, para provar para vocês que a gente não tá aqui fazendo comercial de marca, tá? A gente tá realmente falando para vocês quais que são bons. Isso se a Cera não pagou mais pra gente nesse podcast, né? Não, duvido muito. Mas vamos lá, removedores, por exemplo, de amônia. O que tu tem de removedor de amônia no mercado? Essa é a areia de gato, né? Esse pessoal que tá tocando Tid Cat no filtro, eu sei que tu tá me ouvindo, tu tá com uma raiva que eu vou falar o porquê que não é agora, né? Assim, pessoal, a amônia é um problema em qualquer aquário, mas ela também é alimento para tuas bactérias. Então tu não pode ter uma filtragem, uma mídia que vai sempre estar ali removendo 100% da amônia. As tuas bactérias, elas precisam disso. Mas assim, deu um pico de amônia, tu fez aquela troca de água emergencial, não resolveu, aí tudo bem. O que eu vou recomendar? O zeolite da Siquem. Isso sim é zeolita, porque além de ter a maior capacidade de ligação de amônia que qualquer outra zeolita, ele é 10 vezes mais alto que qualquer produto e dobro de capacidade do concorrente mais próximo. Isso são dados, pessoal. Entra em artigo. Isso é artigo científico. Exatamente. Tá? A gente não tá falando por falar, a gente não tá lendo o rótulo pra ler pra vocês. A gente tá vendo um artigo científico, tá? Por que o Tid Cat... Se o Tid Cat, se a areia de gato... Meu Deus, demônio. Escuta, se areia de gato fosse pra botar no filtro, vinha escrito lá assim, ó, areia de gato pra urina do seu gato e pra filtro de aquário. Não tá escrito isso. Tá, mas será que lá no silo que produz e distribui areia da Tid Cat não tem duas esteiras, uma que sai pra esquerda e uma pra direita, uma tá escrito para aquários e outra tá para gatos? Com certeza não. Então assim, ó, cara, não tenta, não é porque parece que é, entendeu? Antigamente existia uma coisa, os aquaristas mais antigos vão lembrar, e ainda existe alguma coisa, acho que um resquício de produtos desses no mercado que eram bons. Se chamava Amochips. Ele era um zeolita, tá? Americano, balado, e realmente tratava muito, puxava, ele retirava amônia, e ele tinha um tempo de validade, vamos botar assim, ó, como a zeolita tem, né? Essas mídias são mídias não reaproveitáveis, não é que nem Purigen. Ela é um exemplo clássico, é um caminhão caçamba, enquanto tem carga ali pra botar, quanto couber vai, depois para fora. Esse produto era fantástico. E por que o zeolite da Siquem é bom? Porque ele é manipulado, ele tem área de superfície maior para capturar mais. Eles pegam a Tid Cat e fazem um bloco, né? Faz isso. Dando um exemplo bem grosseiro, tá? Vou dar um exemplo do cálcio. Cálcio não é tudo cálcio. Se eu pegar um pedaço de osso agora e fazer tu comer esse pedaço de osso, não tá ingerindo cálcio. Só que não, né? Não é cálcio biodisponível para ti. Então, nem todo produto que parece Não é porque a areia de gato vai puxar a amônia da urina do teu gato que ela vai fazer a mesma função dentro do teu aquário. Tu já experimentou o que ela pode liberar no teu aquário? Tu já fez um teste de sílicas depois de usar areia de gato no teu filtro? Já fez teste de silicato depois de usar areia do teu gato? Tu sabe o que é um silicato? O pessoal do Marinho aí deve saber. O Marinho com certeza. Mas não usa, simplesmente não usa. Usa produto para aquário. Como eu falei anteriormente, se fosse para usar em aquário, vinha lá, para mijo de gato e para aquário. Não tem. Exatamente, perfeito, muito bem colocado. Agora continuando, nitritos e nitratos. Vamos lá, para os nitritos e nitratos, recomendamos um dos melhores que tem no mercado, se não, talvez o melhor, o Denitrate. Denitrate, ele faz um serviço, assim, ó, em questão de 2 a 3 dias, tá perfeito o teu nível de nitratos no aquário.
basicamente zerado. E a função dele secundária, que é muito boa também, porque tu não retira. Diferente dessas outras mídias secundárias que tu usa ela como um caminhão carga e depois tu descarrega, que lá não serve pra mais nada, ele não. Ele começa a trabalhar como Matrix, que a gente vai falar em sequência agora, mas ele funciona como Matrix posteriormente. Ele cria biologia nele, cria bactérias que vão se alimentar desse nitrito e nitrato que ele absorveu. Exatamente. Então é um produto completo, pessoal. Um produto muito bom. Além de fazer a limpeza, ele ainda serve de casa, né? Pra tua cepa de bactérias ali se alimentar do resto que tá gerando. Exatamente. Então agora vamos continuar e vamos entrar naquele. Agora vai ser o problema. Bom, Você a gente já vai receber e-mail do Tidcast, né? Com certeza, o Tidcat vai ficar, o pessoal do Tidcat vai ficar Pessoal, bravo. A gente não tá falando mal do Tidcat ou fábrica da Tidcat, não sei quem é que fabrica o Tidcat. Não sei também, mas não assim, é com vocês o problema. Não é com vocês o problema, a areia de vocês é espetacular pra mijo de gato, tá? Exato. Pra aquário, se vocês não botarem na embalagem assim, ó, serve pra aquário também, só serve pra mijo de gato. Exato, a gente vai continuar refutando. Só pra avisar. Se vocês não mostrarem aqui o papel com o artigo científico, nós vamos falar que não é. Agora, falando em artigo científico, vamos lá. A parte biológica. Mídias biológicas. Ei! Agora todo mundo que tem telha em casa, todo mundo que tem chega a dar um arrepio, chega a dar um arrepio. Você que tem tijolo aí, vai doer. Eu sei que escutar isso vai ser muito difícil pra você. Tu que é associado das telhas Cláudio Vogel, você que aí tem ações da Brasilite, agora o mundo caiu. Vai ser assim, ó pessoal, a gente vai estar falando agora comprovadamente sobre mídias biológicas, porosidades, o que funciona, o que não funciona. E assim, ó, você pode cagar tijolo, entendeu? Mas assim, o que a gente vai estar falando tá correto. E não adianta você refutar, mas tá funcionando, porque não tá. Vamos botar uma coisa bem clássica assim, ó. Ele está funcionando até o momento em que não está. E outra, tu sabes identificar um problema? Tu sabes ver onde está o problema? Eu cansei de atender pessoas nas lojas falando assim... Cansamos? Atender, meu aquário lá dá certo, tá sempre bom, eu vim buscar um peixinho porque meu peixinho morreu. Não, peraí. Por que ele morreu? Não deu certo. Né? Alguma coisa tá errada. Meu aquário tá perfeito lá, não preciso mudar nada, só vim buscar aqui um anti-amônia porque a amônia tá alta. Exato. Né? Então, questão assim, ó, biológica, tá? Primeiro de tudo, dentro das mídias biológicas, a gente usa como parâmetro, primeiro, a cerâmica, feita naquele formatinho que parece um Cheetos, sabe? Antiga cerâmica. Antiga cerâmica. E ela tem é muito utilizada hoje em dia, as bio-glass rings aí, né? E ela tem um porquê dela ter aquela função dele ser redondinho, assim, porque dentro ele passa uma água mais lenta do que fora, então tu cria duas biologias no mesmo produto. Tem uma lógica, sabe? Uhum. Só que aquela cerâmica, ela só é porosa externamente. Exato. Tá? Só na superfície dela, levemente. A gente calcula assim, ó, 1 kg de cerâmica. Pode ir lá, vamos usar o aboio de novo, tá? Pode ir lá, pessoal. 1 kg de cerâmica para cada 30 a 40 litros de aquário. Isso é da boi, pessoal. Cerâmica comum. Exato. Tá? Cerâmicazinha base. Sabe aquele cara que você foi lá naquela pet grande, naquela agropecuária grande, e o cara falou assim, não, tu tem que botar cerâmica no teu aquário, porque vai fazer a biologia, porque essa plaquinha que tem na frente aqui não presta pra nada. Então tu tem que... E te vendeu a cerâmica e você botou ali 20 gramas de cerâmica no seu aquário de 30 litros, pois saiba que devia ter 1 quilo para funcionar. No mínimo. Tá? O que é mídia biológica? Literalmente, área onde a biologia vai crescer, onde ela vai se expandir, onde ela vai formar colônias e essas colônias vão se alimentar dessa amônia, nitrito e nitrato que o teu aquário gera. Então, voltando para a tabela, a primeira leitura, a base toda é cerâmica. Cerâmica, ela 1 quilo, barra litro, tem pessoal que vai por litro, tem pessoal que vai por quilo. Mas ela a medida é basicamente a mesma. Ela vai para um aquário de 30 a 40 litros, perfeito? Isso é cerâmica convencional. Convencional, comumzinho. Depois disso, nós temos no mercado vidro expandido. Tudo que é bioglass. Nós temos marcas aí como Ista, nós temos marca como Oceantec, nós temos marcas como Azo, nós temos a Cera tem vidro expandido. Tem um monte de gente aí que tem vidro expandido. O vidro expandido, 1 litro de vidro expandido equivale a mais ou menos 12 a 16 quilos de cerâmica. Depende da qualidade do vidro expandido, uns mais, outros menos, mas 12 a 16 quilos. 1 para 12 é 16.
Vocês estão entendendo a conversão, De né? relação na cerâmica, né? Isso com estudos comprovados das empresas. Posteriormente, o vidro expandido, nós temos um dos mais famosos no mercado, que é o Cera Ciporax. O Ciporax Mini, o Ciporax comum. Mas eles são diferentes. Sim, com Tem certeza, diferença, mas ainda tá? é Ciporax. Ainda a é questão Ciporax. O Ciporax, o comum, convencional, 1 litro de Ciporax equivale a 34 quilos de cerâmica. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. O Ciporax Mini, a cera não fala muito isso, tá? Mas se você entrar lá no site deles, tá lá. 1 litro de Ciporax Mini equivale a 38 quilos de cerâmica. Imagina, ele é mais pra forte. 38. Ele é muito mais forte muito do mais que forte. o convencional. Depois do Ciporax normal, depois desse Ciporax, a gente tem o Daiheim, chamado Substrat Pro. Ele é muito pouco encontrado nas lojas, geralmente porque ele já vem junto no filtro Daiheim. Diretamente nos canos. São umas bolinhas, assim, é bem diferente, tá? Quase Não um é chocobol. ele é diferente o formato dele. Ele equivale a 39 quilos de cerâmica, 1 litro dele. Exatamente. Ele é muito forte, tá? E o cara que mais ganha deles todos é o Matrix. Disparado. É o Matrix. O Seeking Matrix, 1 litro de Matrix equivale a 44 quilos de cerâmica. E antes que muita gente fale assim, mas eu vi naquele vídeo do YouTube, o cara botou umas corzinhas ali com corante e fez um teste de absorção e quem absorveu mais foi o vidro expandido. Pessoal, se eu fosse medir por absorção, eu usava absorvente no meu filtro. Imagina, ele absorve sangue. Pô, eu usava Imagina um a OB. partícula, um OB, ia ser incrível. Melhor absorvente que der. Íntimos OB para esse é o aquário. Não, o Eheim não ia vir com Substrat Pro, ele ia vir com toalha de papel, né? Exatamente. Então, assim, ó, absorção não significa necessariamente porosidade interna. Existe um documento divulgado pela Siquem, no qual ele compara com outras marcas. Uma delas é a Substrat Pro da Eheim, onde a questão de porosidade do Matrix é comprovadamente em laboratório posto batendo de frente contra a Eheim. Imagina, um laboratório bater de frente contra a maior empresa de filtragem do mundo. E quer um dado aí? A Siquem tá disponível lá no site deles, tá, pessoal? Nos artigos lá. A Siquem dá nome ao Substrat, não é da JBL, né? JBL e Eheim. Ele dá nome aos dois porque ele tá comprovando em laboratório. Que ele é o melhor. Vocês têm noção que se qualquer empresa hoje pegar o produto de outra empresa e botar o nome, ela pode causar, assim, ó, sanções jurídicas. Os caras podem processar e arrancar dinheiro até não querer mais. Mas por que eles fizeram isso? Porque ali tá a verdade. Tá porque garantido. elas não podem contestar aquilo, porque aquilo ali realmente é o que é. Então, a gente falou antes, pessoal, sobre a linha da Aquavitro na questão da química no Perfiltrum. A Aquavitro é a linha premium da Siquem. É a linha top do top. É o concentrado, é o Então, acima de tudo. vocês sabem por que a linha Aquavitro não trabalha com a mídia biológica? Eles têm, isso é uma curiosidade, tá, pessoal? A Aquavitro, eles têm quase toda a linha da Siquem, porém melhorada, mais concentrada. Super concentrada, incrível. Manipulada, só que eles não têm uma coisinha. Seria o Matrix. Mas por que eles não têm uma mídia biológica se eles são a linha premium da Siquem? Porque eles simplesmente não conseguiram fazer uma mídia biológica melhor do que Matrix até hoje. Então não existe. Você pode pegar aquela pedra que sua tia-avó lixa o pé, você pode pegar pedra pomes, você pode pegar a telha no pátio do seu vizinho aí que tá jogado no chão. Não tem a mesma porosidade e não vai fazer o mesmo trabalho. Uma coisa, tá? Não é, novamente, ó, não é porque parece que é igual. Exatamente. Tá? Eu peguei uma pedra pomes ali igual que o Matrix. Não, porque o Bota Matrix no ele microscópio. o Matrix ele é sintético, tá? Ele é feito com 2 materiais diferentes. Então, além dele puxar, ele é ionizado, além dele puxar amônio, nitrito e nitrato para ele consegue no mesmo produto criar 3 tipos de colônia de bactérias diferentes, porque a água passa por 3 velocidades dele. Ele é com 2 compostos, né? A água vai passar externamente, internamente e interna E do subinternamente. outro produto. Exatamente. Então tu cria 3 tipos de colônia de bactérias num produto só, onde, pensem bem, pessoal, até uns 2 ou 3 anos atrás, 250 ml de Matrix vinham para cada 100 litros. O Matrix é tão bom que os novos testes em laboratório comprovaram que o Matrix é duplamente eficiente. Ou seja, Então os novos que estão vindo, os novos rótulos agora, já estão vindo com essa nova descoberta, né? Que 250 ml é para cada 200 litros, ou seja, 1 litro para cada 800. exatamente. Então isso aumenta mais ainda a distância que ele fica do segundo concorrente em questão de porosidade. Exatamente. Então, aí tu pensa bem. Aí vai lá o cara, o campeão, constrói um SAMP que cabe 40 litros de telha.
E outra, vamos botar o seguinte, a telha não é igual o anelzinho de cerâmica comum. É muito menor. Porque não tem área de superfície, não é a mesma, né? Exato. Não é igual. Aí o cara constrói, cabe 40 kg de telha lá dentro. Aí ele chega e mostra assim, ó. Ah, olha aqui, ó. Cabe 40 kg de telha aqui, ó. Bah, minha filtragem biológica é demais. Aí tu pega um pote de 1 litro de Matrix e fala, beleza, aqui na minha mão tem 44 quilos dessa porcaria. Exatamente. Entendeu? Então, a questão da filtragem sempre está na potencialização da mídia. Sempre está em como essa mídia vai conseguir te ajudar com pouca quantidade. Antigamente, para explodir uma parede inteira, os caras usavam 50 barril de pólvora. Hoje eles usam um pedacinho de C4 E acabam com o prédio, acabam quase. com o prédio. Então, pessoal, Tecnologia tá aí, você só tem que usar ela. e não fiquem se retraindo, mas eu não tenho dinheiro para gastar com isso, então simplesmente não faz um aquário. Se você não quer investir num bioma para dar certo, então não faz. Simples. A questão é assim, ó. A gente não tá falando assim, se você não tem dinheiro, não faz um aquário. Sim, foi exatamente o que eu falei, é o que eu quero dizer mesmo. não nesse sentido. Mas a questão é assim, ó. Se você não tem dinheiro, gasta certo. Se você tem 300 reais pra gastar num aquário, não vai gastar 250 reais com vidro e 50 reais tu querer comprar o resto inteiro. Se tu tem pouco dinheiro, se tu não tem dinheiro, pesquisa e usa e compra produtos de qualidade que tu só vai comprar uma vez, tu não vai comprar de novo. Não gasta dinheiro à toa. E pra Não. quem tem dinheiro, a mesma regra. Exatamente, não tem porquê. Eu ganho muito bem, eu tenho dinheiro sobrando. Não é por isso que tu vai fazer errado, entende? Sempre vá atrás da informação. Tem disponível, tem pessoas que querem realmente te ajudar. Só cuidado com as informações, filtrem tudo que pode. Nós damos todas as informações assim, com base sólida, de pesquisas reais, de laboratórios renomados. Olha, pessoal, eu já fiz muito aquário aqui na loja, tá? 18 anos de loja, já fiz bastante, já atendi muita gente mesmo, tá? E uma pessoa que realmente me impressionou, uma vez um cliente que me impressionou, eu fiquei conversando com ele durante várias horas e ele falou assim pra mim, olha, cara, eu realmente não tenho dinheiro pra fazer esse aquário, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo isso que tu tá me indicando, mas eu sei que isso que tu tá me falando é o certo e eu consigo juntar um pouquinho por mês. O cara simplesmente foi comprando aos poucos. Ele comprou o Matrix, aí ele comprou depois o Purigen, aí depois de uns 2 meses ele comprou o filtro dele. O aquário dele é fantástico. O aquário dele tem uma água cristalina, os peixes saudáveis. O cara só vem aqui na minha loja comprar ração e conversar com a gente. Então a questão é, eu não tenho dinheiro para montar. Não é porque tu não tem dinheiro para montar que tu vai fazer burrice. Se tu não tem dinheiro para comprar, vai comprando aos poucos. Não compre por impulso. Tu tem que ter a consciência que tu tem ser vivo dentro daquele vidro. Ele não é um enfeite, ele não é uma sala de laboratório, ele não é uma experiência tua. Um peixe, por mais barato que seja, ainda é um ser vivo. Bota isso na sua cabeça. Exatamente. Então, não negligencia. Se tu não faz isso com outras coisas tuas que tu dá valor, não faz isso com aquário, ainda mais porque tem um ser vivo dentro. Exatamente. Eu acho que isso encerra o assunto sobre a filtragem. A gente teria muito mais ainda que falar sobre filtragem, mas aí ia ficar muito, muito mais longo do que já tá longo disso, né? E na verdade, são coisas que você precisa saber. Não é o que tu quer ouvir, é o que tu precisa ouvir. Exatamente. Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, agora o Will vai dar os endereços e por aqui eu fico. Um abraço. Então, pessoal, quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, xingamento, porque a gente botou no chinelo a sua mídia ruim que você usa aí com uma telha, por favor, envie e-mail para nós, aquarismobizarro@gmail.com. E estamos esperando aquele e-mail carinhoso, né? Exatamente. Obrigado. Feito!